Fala galera, espero que vocês estejam bem, estejam muito bem. Nós estamos hoje começando aqui um lançamento desse projeto que nós temos já desenhado há algum tempo, que são os Amigos da Eólica. Ele tem como objetivo principal a difusão de conhecimento, o despertar de pessoas que são interessadas em acessar e conhecer mais da indústria eólica, pessoas que querem mudar de profissão, que estão trabalhando em outras áreas e pensam, putz, como é que eu faço para entrar na indústria eólica? Por qual o caminho que eu devo percorrer? Então aqui nós temos também o objetivo de te ensinar como percorrer a jornada e tornar-se um profissional de sucesso nessa área. Depois de 32 anos, o senhor sair da instituição militar e passar a ser um empresário, né, ter uma empresa, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? Eu tive que fazer uma imersão, um mergulho, entendeu? Deixar tudo de lado do bombeiro, tá certo? Tudo que aprendi, por quê? Porque o bombeiro não é regido pela CLT, né? O braço da CLT não alcança. O bombeiro é uma instituição, tá certo, que tem a sua missão na Constituição Estadual, na Constituição Federal, no artigo 144. Então, o bombeiro não tem que fazer análise de risco, o bombeiro não tem que preencher permissão de trabalho, né? Então, o que ocorre é que o que eu via no bombeiro era uma coisa, quando cheguei no mundo civil de empresa, aí foi um choque muito grande, né? Um choque cultural, né, cara? Choque cultural, né? E ainda hoje nós temos que atender às normas e aprendendo muito, né? Aprendendo com os técnicos que por lá passaram, aprendendo com os gestores desses parques, com os supervisores, com o pessoal de serviço, com o pessoal de montagem, com o próprio Romulo, com você. Todo dia nós estamos aprendendo, né? Muito bom. Com essas empresas, né? Empresas que são muito exigentes, né? Então, É isso, a única coisa que nos impede de aprender é quando achamos que já sabemos tudo. E eu tenho, por me dizer que eu sou um eterno aprendiz. Quando eu chego em sala de aula, eu sempre digo que o contato com a juventude me faz rejuvenescer, aprendo com ele e transmito meus conhecimentos. Né? Dentro do que diz a norma, né? Dentro do que diz o GWO, sem se afastar do que preconiza as normas. Né? Eu sou, por excelência, um seguidor dela. Minha história se confunde com a história da evolução da eletricidade aqui no Ceará, né? Eu sou de Milagres, Ceará. Na minha época, a energia elétrica era gerada pelo motogerador, né? Você tinha energia de 18 horas até 22 horas, depois desligava esse motor e se vira aí nos candeeiros da vida, né? E chegou aí, né, a notícia na minha cidade que chegaria uma energia que é a noite toda, a luz ligada a noite toda, né? Vinha de Paulo Afonso. Que ano isso? A década de 60, mais ou menos, 64, 63, né? Aí a gente não acreditava, né? Como é que pode a energia andar toda ligada? Lá né? em, como é que é a cidade? Milagres, Milagres, Ceará. Milagres é perto ali de Juazeiro. Vizinho, 50 quilômetros do Juazeiro, né? É a cidade que a população sempre é a mesma, né? Toda vez que nós somos meninos, foge um rapaz. Eles já vão planejando fugir quando faz 18. Então, a gente não acreditava, né? E realmente, em 64, chegou essa energia vinda de Paulo Afonso, né? A Chesf. Eram duas linhas de transmissão que chegavam de Bom Nome, né? 230 mil volts, e saía para Fortaleza, né? E tinha as derivações de 69 kV para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, né? Eu jamais imaginaria que 10 anos depois eu estaria fazendo um concurso para trabalhar nessa empresa e iria para Paulo Afonso, né? Trabalhar justamente na geração dessa energia que estava iluminando o Ceará, né? Quando a gente olha para esse período, foi desafiador para todo mundo. Eu perdi entes queridos, mas eu estava vivendo um processo de servir, né? Eu tenho, como consteladora familiar, eu aplico em todos os processos de mentoria, é uma visão sistêmica, é um olhar para a vida, como você acabou de comentar. Pessoas desistiram e todos os dias desistem de viver. Então, quando você começa a olhar para a vida mesmo, com a intenção de futuro, de longo prazo, e eu entendo que vocês fizeram isso com a empresa de vocês. Sim. Quando em 2020 foi lançada. A minha também foi lançada em 2020. Mas tudo partiu também da mentalidade do indivíduo, né? Se não tivesse essa mentalidade de, eu não digo nem tanto de arriscar, mas de ter fé,
Ter fé em algo maior, ter fé em si mesmo. É um resgate de identidade, sabe? Se a gente não tem essa clareza de quem nós somos, onde queremos chegar, a pandemia seria uma desculpa, Como qualquer outra como coisa. qualquer outra coisa, exatamente. O que eu venho aprendendo nesse tempo é que toda informação que é chegada, ela tem que ser levada em consideração. E isso é praxe. E aí eu vou fazer a abstração das informações e tirar o que realmente posso. Isso aqui eu posso aproveitar, isso aqui eu posso fazer algo pouco, isso aqui eu não posso. E aí também dar um feedback. Então trabalhar sempre com feedback, né? Porque eu, enquanto técnico, eu quero feedback. Ou se eu não fosse técnico, qualificado, qualquer função, eu quero feedback. Então, é de cima para baixo e de baixo para cima. Não existe ordem hierárquica. Tem que ter o feedback. Tem que ter disponibilidade, né? Mas tudo tem limite. Aí a gente cria as nossas regras para que o jogo siga. O que é que eu tenho que dar? A gente diz, a gente tem que dar resultados. Resultados para mim e para o cliente. Essa é a consequência. Então a gente muda a performance. O que a gente tem que fazer? Relacionamento interpessoal, muito, né? Essa questão de feedback, essa questão de você fazer a mensuração, né? Eu tenho profissionais que eu não preciso fazer reuniões com ele. Ele já tem uma desenvoltura, né? Mas isso não quer dizer que eu não falo com ele. Às vezes eu falo todos os dias. Né? Outros precisam de maior condução, né? Que é pegar na mão mesmo e às vezes a gente tem que ir até o campo, até o local, ou chamar eles para perto, dizer, opa. O jovem, ele sofre muito para conseguir o primeiro emprego, é uma dificuldade muito grande. E para mim é maravilhoso trazer alguém que nunca trabalhou. Porque se você tem processos bem definidos, esse cara vai se tornar um grande cara. Fantástico. Entende? Não, na Mundo Pet, você tem noção, eu tenho SGs, o cara da limpeza, que se capacitou de tal maneira que se tornou gerente de loja. Da loja do Eusébio era um serviços gerais, pra você ter noção, tá? Então isso tudo faz parte de cultura. E o melhor de tudo é que o time enxerga isso, o time enxerga que todos têm a mesma oportunidade. Que não existe favoritismo. O que existe sim são acompanhamentos minuciosos, pesquisas de climas recorrentes. A primeira subida na torre, Clovil, tem um monte de gente aí que pensa, eu quero trabalhar na eólica, eu quero, mas como é que é o primeiro dia, quando você subiu lá? Primeira descida, né? Eu lembro da minha primeira descida. E foi contigo, né? Foi comigo, foi. Eu lembro da minha primeira descida. Como é que foi, Cosmildo? Eu vi essa mudança. Pois é, a minha foi bem intensa, porque também eu achava que, eu até comentei contigo na entrevista, você falou, você tem medo de altura? Rapaz, até então eu acho que eu não tenho, mas eu nunca subi na altura de 120 metros de altura, não. Eu não posso te alegar um negócio que eu nunca subi, mas eu vou me esforçar ao máximo para honrar a aposta que você está fazendo em mim. Amém. Aí na primeira subida eu não desci. Eles fizeram um jogo bem legal pra mim, né? Não, você vai subir, vai se familiarizar com a altura, depois você desce. Sentiu a torre balançar, aquela tensão, mas não, eu olhei pra baixo. Fazer uma pergunta, o pé tremeu, assim, ó. Ficou meio estável. Não, porque eu, a primeira vez que eu fui subir no aerogerador, já era bombeiro. Quando eu botei o pé no degrau, que eu vi aquela escada, eu disse, Jesus, meu pé fazia assim, ó. A minha calma, meio... respira, tá tudo certo, entendeu? O meu ficou meio não tão firme quando eu subi. Bem na nacelle mesmo, fiquei fora, senti a brisa bater no meu rosto. Aí foi quando eu já tô aqui, velho. Tô presa. Tô todo amarrado aqui, né? Minha coragem tá todo certinho. Aí eu olhei logo pra baixo, aí pronto. Aí ali eu já quebrei um paradigma, né? Já a primeira barreira. Aí no dia seguinte, hoje é você que vai descer. Hoje você vai pendurar. Aí o coração já apertou. Acelerou. Aí beleza. Aí, me equipando aqui com o suporte do pessoal que tava comigo. Aí iniciar a descida. Quando eu comecei a descer, aí deu aquele balançado, aí deu querendo dar um frio na barriga, uma tontura. Meu Deus, que é isso? Mas aí eu fechei o olho e confiei em Deus e segui. Mas foi tenso que eu pensei que eu também esperava menos de mim. Eu achei que eu ia
travar, mas consegui. O que vocês já tiveram que negociar com a comunidade para conseguir seguir aí? Rapaz, agora no Piauí foi interessante, tem um camarada lá, um proprietário, que ele é bem valente. Tinha um negócio de um bueiro lá, que era próximo à propriedade dele. Fizeram um bueiro só com uma boca, e aí não dava vazão à água. Rapaz, esse camarada chegou com um 38, um facão na mão, e disse que... E a turma lá em campo passaram o rádio pra mim, rapaz, doutor Washington, vem aqui no acesso 50. O bicho tá pegando aqui. O camarada ameaçou, disse que ia matar a gente aqui. Eu digo, rapaz, não pode, peraí. Aí a gente, como engenheiro, pra você ter ideia, a segunda função do engenheiro é um psicólogo, eu já disse. A gente é psicólogo por natureza, né? Na obra a gente administra conflitos, é impressionante. Diariamente, conflitos. Tem E essa aí, cadeira na faculdade, não tem não? rapaz, não tem psicologia. Tem não? Mas a gente Administração de aprende, eu aprendi ao longo do Aprendeu na prática, né? na prática. E aí eu vou lá, aí fui lá com o proprietário. Não, mas o que tá acontecendo? Não, porque aqui me prometeram fazer esse bueiro. Não, mas isso aí não tá previsto. Acabou que eu assumi a bronca de fazer o bueiro para ele. Eu fiz para evitar o conflito, porque o que eu disse? Ficou enganchado lá com permissos, o cliente... Aí, não, vamos resolver, pronto. Aí eu digo, rapaz, pra mim é mais caro eu ficar aqui uma semana, 10 dias com esse meio mundo de gente e mato que eu fazer isso. E esse homem quer 38 aqui. Rapaz, e esse camarada disse que é muito problemático desde o início da obra. Depois que eu cheguei lá agora, que eu fui só pra fechar, apagar a luz lá, fazer um finalmente lá e terminar a obra que a turma não terminava. Me deram essa missão. E eu cheguei lá, falei com ele, fulano, rapaz... Aqui a gente tá para resolver. Não, porque me prometeram. Eu digo, pronto, pois se lhe prometer, aqui você tá tratando com um homem, esse aqui é meu encarregado, eu sou o Washington, sou o coordenador aqui da empresa, sou o gerente da obra, e nós vamos resolver, vamos fazer. Rapaz, eu fiz esse bueiro para esse camarada. O pessoal dizia que ele era problemático. Era o melhor camarada pro meu encarregado. Aí meu encarregado, eu digo, rapaz, vocês que aproveitam as coisas. Já ganhou carneiro, galinha caipira, não teve mais problema. Aí, o que era? Só uma conversa, né? A nossa empresa, ela dá a liberdade de você consumir o que você quisesse. Ela pagar qualquer prato que você quisesse te comer à vontade, entendeu? Esse cara, de manhãzinha, à tarde, meu almoço dele era lagosta, à tarde camarão internacional, não sei o que mais e tal. Sei que o dono Mais caro. mais caro que existia. Aí o dono o Marco me chamou, disse, Clementina, eu sei que a empresa paga tudo, mas olha isso aqui, ó. Só já conta esse rapaz aqui, já tá dando mais de R$1.000. Ele só come os pratos mais caros que tem. Eu digo, rapaz, que coisa é essa? Eu vou falar com ele. Chego lá, rapaz, que é isso? Não, a empresa está pagando, eu como que eu quiser. Eu digo, não, rapaz, você tem que ter coerência no que você faz, cara. A empresa está o quê? Eu vou lhe entregar um carro, vou lhe entregar um telefone, vou lhe entregar uma instalação para você tomar conta, e você não tem a vista do dono. Você quer acabar com tudo. Tem condição um negócio desse? Não, eu sou assim mesmo. Mas, pois é, então... Vou pedir para ser desligado. Não quero pessoas trabalhando comigo dessa maneira, não. Você tem que ouvir, porque é o olho do dono, cara. E esse sentimento do Clementino, esse teu sentimento de dono, né, cara? É sentimento de dono. Peraí, isso aqui vai prejudicar a empresa e a empresa é o meu ganha-pão. Então, não quero que prejudique a empresa. Um cara que não se preocupa só em usufruir, vai pensar nos seus colegas. Foi muito difícil, né? É muito difícil, né? O desmame, né? Que ele chama, né? A gente chama, né? É difícil. E quando a gente começa ainda a ver, custo de passagem, Então meu pai teve um período de depressão e foi difícil para ele superar essa parte aí. Meu pai e minha mãe também, né? Sofreram bastante com a nossa vinda. Minha irmã também, meus sobrinhos até hoje sofrem com a nossa ausência lá, né? E foi interessante porque eu vim e aí, com o passar do tempo... eu achei que eu ia superar bastante isso, mas eu também não superei. Porque como os nossos pais vão ficando idosos, né? Cada vez que eu vou para São Paulo, eu faço uma conta, né? Um exemplo, né? Meu pai tem acho que 66 anos hoje, 67, coisa assim. Mas, vai viver mais quantos anos? Não sei, 20 anos, 30 anos. 30 anos ainda é muito, né? Vai para 97, mas, bota a meta em 100. Bota que seja em 100, né? Mas, com o preço da passagem hoje do jeito que tá, né? Eu gerente de logística ainda. Então, ossos do ofício, né? Eu acabo fazendo conta automaticamente de logística na cabeça, né? Então, o quanto eu tenho de recurso, quantas vezes eu vou visitar por ele em determinado período. Então, se eu vou para lá a cada 2, 3, 4 anos, então quer dizer que se eu for, né? Então quer dizer que se eu for lá 5 vezes e a cada 4 anos, seriam 20 anos. Então, cada vez que eu vou para lá, eu conto menos 1.
E como que você dá um abraço? Isso se viver até 80 e poucos anos, que para nós homens ainda é mais difícil, né? Mulher vive até um pouco mais, mas para nós homens ainda é mais difícil. Então, cada abraço que eu dava para sair de lá, eu sofria demais. Eu tentava evitar falar com eles por vídeo, falar por telefone, porque sempre que eu falava por vídeo, eu chorava absurdamente sozinho em casa, entendeu? Então, isso é poucas pessoas sabem, né? Quem muda de estado São assim. os desafios de quem muda de estado. Ficar longe dos filhos, longe da família, longe dos pais. Demais. Cara, é um preço que a gente nunca sabe o quanto vale a pena, o quanto não vale a pena, né? Eu vejo que hoje eu dou uma qualidade de vida para minhas filhas muito melhor, mas graças a Deus meus pais estão vivos, continuo visitando eles, né? Mas e se não tivesse, né? Será que o peso na consciência bateria também, né? Entendi. Primeiro, esclarece para si mesmo, tem que ficar bem atento ao que vai perder, se vale a pena. Primeiro e o maior conselho é faz uma avaliação bem. Eu tenho como viver longe dos meus filhos 3 meses, chegar em casa ter 1 semana. 3 meses de novo, chegar 1 semana. Você tem como dar suficiente atenção, suficiente amor por seu próprio família desse jeito ou não? Porque senão, nem entra. Avaliar os riscos, né? Avaliar o seu próprio... Quais são os ganhos e as perdas, né? Exato. Porque ganha dinheiro, mas se você ganha, vamos dizer, hipoteticamente, vai ganhar 2.000 ou vai ganhar 5.000? Rapaz, quem que ganha 2.000 pode ser a mesma coisa que aquele que ganha 5.000, porque pode ser que ele está gastando de besteiras, né? Entendi. De 5.000. Então, tanto faz mas você vai pegar essas 2 pessoas, depois de 1 ano, os 2 se adaptou para esse salário. Se adapta para seu salário. Isso é fato. Não tem jeito. É verdade. Você ganha 30.000, pois você mesmo assim se adapta para esses 30.000. Então, tanto faz se é 1.000 ou... Não entra por causa... É isso que eu quero dizer. Não entra por causa do dinheiro. Porque é uma adaptação. Tem um ponto, né? Tinha uma loja que tinha uma plaquinha escrito assim, tudo que você quiser, entre e pegue, é grátis. Né? E aí a pessoa entrava na loja e falava, eu quero isso daqui, e pegava, é grátis? Não, se você quer, é grátis. Aí o cara pegava e ia sair da loja e o dono falava, não, volta aqui. Mas você falou que era de graça, não sei o que. Não, se você quiser de verdade, você paga o preço. Entendeu? Você não quer de verdade, você quer porque é de graça. Porque se você quiser de verdade, você estava disposto a pagar o preço. Saber se é aquilo mesmo que a pessoa quer, entendeu? É o passo principal. Não ir por oportunismo, não ir porque um amigo foi. Não é só o dinheiro. O objetivo é o quê? Você entrar naquele mundo da eólica para participar, para se qualificar. Sempre ver o quê? Em todo parque eólico tem um destaque, tem um líder. Procurar seguir aquele líder, procurar estudar, procurar se evoluir, seguir os procedimentos necessários para você trabalhar com segurança, né? Porque todo o procedimento que você vai fazer na instalação tem o quê? O passo a passo, como você vai fazer aquilo ali. Tem o controle dos riscos, né? Tudo que você vai fazer para que você trabalhe com segurança e volte para casa tranquilo, entendeu? Então você o quê? Não achar que é o super-homem. Achar o quê? Você tem que trabalhar e se voltar porque você quer trabalhar com segurança e pensar na segurança do seu colega e dos terceiros. Não necessariamente estar com uma situação que seja sofrida, que haja dor, um determinado tipo de mal-estar, vá caracterizar que não há saúde ali. Isso está escrito no livro Saúde e Trabalho na Segurança Pública, 2 pontos, reflexões científicas e experiências práticas. Lá está exibida uma foto com aquele aparelho de UTI de altos e baixos. Certo. Se há vida, há altos e baixos. Se ficar completamente horizontal é porque a pessoa morreu. Então, se há vida, há altos e baixos. Então, a nossa concepção está mais atrelada no que tange à saúde, a minha capacidade de passar por esses altos e baixos e não ficar preso em um desses momentos. Eu consegui me equilibrar nesses altos e baixos. Esse conceito que está muito em evidência de resiliência, né? A capacidade de você ser esticado, mas você retornar para o prumo e continuar vivendo, né? Exatamente. Todos nós, a gente tem algumas feridas que às vezes a gente nem sabe que existe.
Eu comecei a fazer terapia há um tempo também, e na época eu comecei porque eu entendi que nós entendemos que a minha filha precisava fazer e eu fui junto achando que eu vou só para acompanhar, né? Porque ela precisa fazer, mas a gente começa entendendo algumas questões, então eu faço isso por conta disso. A gente começa a entender, peraí, então eu ajo assim, né? Por conta, então assim, tem um livro inclusive da Joyce Meyer, Raiz da Rejeição, que fala, a gente começa a entender muitas coisas do porquê que a gente age como a gente age, né? E a repetição, né? As heranças, elas são físicas, mas também são emocionais. O que é que vem do meu pai e da minha mãe para mim em relação à herança emocional? Existe a influência das doenças emocionais dos nossos pais sobre a nossa vida. Se você convive com um depressivo ou com um ansioso, há uma grande probabilidade de você desenvolver a mesma patologia. Existe Estudos o efeito contágio, né? Efeito imitação, inclusive o próprio ato suicida. Sim. Que é o chamado efeito Werther, né? Por isso que não se divulga, né? Ou não? Aí que está, né? O que nós estamos fazendo aqui agora é algo extremamente positivo. Nós estamos divulgando informações de saúde mental e prevenção de suicídios. Certo. O que a gente deve evitar é divulgar imagens de pessoas morrendo, imagens de corpos. O evento, né? O evento. Expor as pessoas. Né? Enfim, que a gente possa falar de forma responsável, científica e prevencionista. E que a gente evite falar, né, de forma romântica, dramática, heróica, sensacionalista. Né? Porque isso sim pode gerar o efeito imitação. A rapadura é doce, mas não é mole. Não são só flores. Não né? são só flores, né? Então, assim, pese isso, né? Tenha isso em mente. É um mercado maravilhoso, é um mercado de amigos, um mercado onde todo mundo se conhece. É verdade. Né? E a gente se apoia. Então, assim, bote isso como na balança e acredite no seu sonho. Acredite no seu sonho. Ninguém pode matar o teu sonho. Só você mesmo pode matar seu sonho. Acredite em você, acredite que você consegue e se prepara. Tenha claro onde você quer chegar. Né? Se você tiver claro onde você quer chegar, aí todas as estradas levam a Roma. Mas se você não tiver claro, tu não chega a Roma. Verdade. Entendeu? Quando o empreendedor ele abre o seu negócio, normalmente ele abre com pouco capital. E a mente desse empreendedor, normalmente é uma mente muito, vamos dizer assim, restrita, reduzida, limitada. Ele olha para o que ele tem e diz, eu sou pequeno, vou crescer. Ou ele pode olhar para o que ele está fazendo e se achar muito grande. Ou ele pode olhar para o negócio que ele tem e olhar para o horizonte e falar, eu vou ficar gigante. São várias situações. A gente participou de muita operação sem ter noção do risco a que estávamos expostos. Essa é a grande realidade. Tá certo? Quando eu me lembro que o Romulo conhece, talvez nem conheça ele, ainda vou mostrar. Fizemos um curso no Rio de Janeiro e fazer uma descensão de helicóptero com um cinto, não é nem cinto cadeira, feito de tirante de paraquedas. E ali a qualquer momento aqueles tirantes de paraquedas, as conexões poderiam romper e tu estava vendido, né? Então, de treinamento lá na Floresta Nacional da Tijuca, né? E que você vai escalar uma pedra rola contigo, então teve muitas missões, mas eu achava que não tinha nem noção do perigo, eu não tinha noção daquilo. Depois, com o amadurecimento, é que às vezes eu faço a reflexão de, rapaz, na ponte metálica, ali na ponte que é chamada Ponte dos Ingleses, levar o pessoal de noite, cheio de ferro, cheio de... Né, aquelas estruturas carcomidas e tal, Cheio de craca, né? Cheio de craca, e levar o pessoal e ainda de madrugada, ir para aquele mar-a-roupe, aquele navio e tal. Então são assim atitudes que pra gente aquilo era normal, mas depois você vai, hoje a empresa diz, não, senão tu não podia levar. Hoje comigo eu já pensaria não tá certo, presta atenção nisso, tal, entendeu? Pode acontecer isso. Quais são os grandes desafios do profissional de acesso por corda na hora de fazer o reparo? São tantos desafios ali que for para
Pode pontuar. Vamos lá, a gente Vamos lá. Vários, viu? Porque de começo a gente deixa de ser só um operador para ser os olhos do próprio cliente, né? Verdade. Que o que a gente faz tem que mostrar como foi feito Com evidências. com evidências para poder ser aprovado o nosso trabalho, né? É impressionante isso daí que você falou, porque quando você está na fábrica, talvez o Rômulo não vivenciou isso, mas quando você está na fábrica, Rômulo, a gente faz um reparo e a qualidade vem tirar uma foto, a qualidade vem e valida uma etapa. Não isso é o próprio reparador, né? Não, e aí é isso que ele comentou aqui, que em campo não, ele vai ter que fazer o reparo e é ele que tem que ser também o controle de qualidade dele mesmo. Na realidade, assim, o lado ético nesse ponto é muito forte. Sim. Para que você realmente mostre a realidade do que você está fazendo sem filtros, né? Exatamente, é o que conta ali, é o que a gente está mostrando diante das fotos, né? Você disse que mora num condomínio, no seu condomínio tem lá uma assessoria contábil, não tem? Uhum. Tem uma assessoria jurídica também, mas tem a assessoria técnica? Não tem. E me diz uma coisa, qual é o maior prejuízo que você tem se tiver um problema lá? É na contabilidade, no jurídico ou na técnica? Na técnica. Certeza. Então a gente tem uma grande dificuldade, um grande prejuízo numa área que a gente não tem suporte. Então o que é que levou ao condomínio contratar contabilidade, assessoria jurídica e não a técnica? Entendeu? Então a gente tem que fazer essa reflexão e levar isso para a pauta condominial, para a pauta empresarial como um todo. Você pegar aqui, qual é uma fachada de um prédio? Certo? Um prédio de 20 pavimentos, você trocar a fachada, vai gastar ali 2,5 milhões de reais na brincadeira. Quanto é que um condomínio tem 2,5 milhões de prejuízo jurídico ou contábil? Nunca. Entendeu? E esse prejuízo poderia ser evitado ali com a assessoria, com manutenção, enfim. São reflexões que a gente traz, eu procuro trazer sempre à tona para ir motivando as pessoas, né? Acredito que o conhecimento adquirido, né, a base, a solidez que me foi prestigiado, digamos assim, no meu aprendizado como técnico em tratamento com as pessoas, em saber o dia a dia, isso foi muito valoroso, né, na minha carreira, tá? Eu cheguei numa gestão sabendo como executava. Então isso é um aprendizado, né, que fica e, assim, o valor é imensurável, tá? Então essa gestão de pessoas se tornou mais fácil e mais ágil, eficaz, clara, transparente, né? A partir do momento que as pessoas me enxergavam já como um gestor, aquele cara chegou lá. E eu sempre deixei claro para todos, vocês podem chegar lá também a partir do momento que vocês têm os skills, né? Quanto mais skills você tiver, quanto mais caixinhas você tiver de aprendizado, você vai estar numa crescente. Fantástico. Então, isso me facilitou, digamos assim, um pouco no cotidiano de gestão, né? Sou muito curioso, eu amo ser desafiado, eu gosto de fazer loucura e de aprender, né? Aprender muito. Então, comecei a fazer muitas mentorias. Hoje eu mentorio 27 empresas hoje. E uma das empresas que eu estava e que estou, no caso, fazendo esse trabalho é uma empresa de energia solar, né? E ali eu iniciei o trabalho com eles e comecei a enxergar coisas que eu não via, né? E me encantei muito. Me encantei principalmente pela afirmação que eu mais ouço ultimamente, que tem muita gente no mercado, né? Muita gente entrou no mercado. Isso me encantou mais, porque quando todo segmento ele é inundado, ele tem uma enxurrada de novas operações, a chance de pessoas trabalharem mal, do serviço cair, da falta de compromisso é muito maior também. Então a chance de você ganhar destaque é relativamente mais fácil. Então esse foi o meu desafio. Eu falei, eu vou cair nesse negócio, quero entender, quero comprar essa briga e estamos aí, estamos aprendendo. E olhando um pouquinho para a eólica também agora, né? Fala-se muito pouco de dinheiro de forma séria na internet. Eu vejo muitas vezes o pessoal falando de dinheiro de uma forma que eu julgo não ser a correta, né? Como se tudo ali fosse mudar a vida da pessoa, sendo que depende muito mais da gente do que do investimento em si. Depende muito mais do que você está disposto a fazer para chegar naquele ponto, do que necessariamente de números. Você faz primeiro os seus números e depois o mercado faz os seus números aumentarem. Mas se a gente não consegue fazer os próprios números, fica muito difícil a gente querer que o mercado faça aquilo que a gente não faz na nossa vida pessoal, né? É um arrependimento, vou nem mentir. É um pouquinho arrependimento da minha vida. Queria ter mais tempo com meus filhos.
Eu perdi muitos meus filhos, porém, claro que temos muitas amizades hoje. Eles têm 21 anos, são gêmeos. E eu estou curtindo a vida junto com eles também, estou falando, estou tudo de bom. Mas a juventude deles, a infância deles, eu perdi. A partir de 5 anos até os 18 anos, eu perdi muito bom parte. Isso é coisa que você não tem como recuperar depois. Passou. Então, a gente segue à frente, a gente temos nossa amizade, mas na verdade, hoje em dia, é mais amizade por amizade mesmo, que é pai e filhos. O conselho que eu recebi dos meus pais, da minha família, é se capacite. Estude. Que você, estudando, se capacitando, você vai observar as oportunidades que o mercado te oferece. Você não pode... Tinha um professor meu, que eu não me lembro o nome dele agora, infelizmente. Ele era professor de cálculo numérico na época, certo? E aí, no finalzinho da faculdade, ele dizia muito assim, ele escutava muito, aí dizia, eu quero ser calculista, eu quero ser... Meu irmão, você não vai ser nada disso. Você vai ser o que o mercado te botar para ser. E aí eu fiquei com isso na cabeça também, e eu sempre procuro me capacitar em diversos temas para ficar atento a essas oportunidades que o mercado oferece. Né? Até a minha esposa me critica muito no aspecto que eu já tive um provedor de internet, vendi. Aí eu tinha um posto de gasolina em Santa Quitéria, vendi. E outros negócios que a gente tinha e acabamos vendendo. Por quê? Porque eu estou atento, outra oportunidade ali. Vou para cá. Aí vendo aquela, compra esse negócio aqui, aí vai circulando muito. Acaba cansando muito isso, mas eu acho muito positivo que você está sempre com a cabeça mais aberta. Grandes histórias durante tão pouco tempo, né? Verdade. 12 anos, né? 14 anos, não, mas eu estou dizendo dentro de parque eólico, que nós não começamos logo dentro de parque eólico, entendi. Nós começamos em 2012, né? O primeiro treinamento que nós fizemos foi no Shopping Via Sul, de brigada de incêndio. Você lembra? Me lembro. Primeiro socorro e brigada de incêndio. E nessas histórias tem levamos chefe da Via Sul quase. Calote. Vamos falar de outro assunto. Calote. Por isso eu não gosto de estar nessas entrevistas, eu me sinto à vontade. Levamos cheio, mas ninguém sabe o que é cheio. Pode deixar. Calote, diversos calotes, diversas empresas. Vamos. Mas levar uma esquengadinha de leve, mas faz parte. E maturidade, né? Eu acho que isso serviu de aprendizado para saber até como formatar um contrato para que trouxesse segurança jurídica para a gente. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Mas eu consigo dividir minha carreira para vocês em algumas fases. Então, quando eu acabei meus estudos, acabei meu mestrado, eu achei que eu sabia muito. Eu sabia muito da matemática, da técnica, mas aí eu entrei numa empresa, vi a parte prática, eu percebi que eu não sabia nada daquilo. Então, tinha um gap gigante. Aí você vai aprendendo a experiência. Então, lá para 2010, eu tinha 5 anos de base de teste, eu achei que eu sabia bastante. Aí eu fui para a Espanha trabalhar com projeto de pá, e eu percebi que eu sabia pouco. Aí eu fui lá, trabalhei com projeto de pá, cálculos de cargas, entrei nesse outro lado, comecei a fazer as pontes e na verdade, eu já percebi que eu não podia começar a achar que eu sabia muito, porque eu percebi que eu nunca sabia tanto. Mas aí eu comecei a ver que realmente, aí eu comecei a fazer pontes e ver que realmente eu tinha uma capacidade, um conhecimento que estava legal, que estava despontando. Então levou aí uns 7 anos de muita dedicação, muito trabalho e muita oportunidade. Isso é uma coisa que eu tenho que falar. Eu tive muita sorte de ter algumas oportunidades, trabalhar na base de testes da antiga Texis, a única base de testes de pá eólica do hemisfério sul do planeta até hoje. Então eu tive a oportunidade de trabalhar lá e de fazer tudo. Quando eu digo tudo, é desde faxineiro, apertar parafuso na pá, até contrato comercial com clientes de ensaio, passando por toda a análise técnica, fazer um ensaio. E isso foi uma grande escola. Se os líderes aí das empresas, né, realmente tivessem uma visão para a logística um pouco mais apurada, eles iam entender que dentro de uma linha de produção você tem ganhos absurdos, né? Porque o pessoal fica pensando em reduzir um tempo de produção, e muitas vezes esquecem que a logística está dentro do tempo de produção. Óbvio que dependendo do processo, do que você está fabricando, né? Mas ele vai estar dentro ali do processo de produção. Então, às vezes você quer diminuir 10 minutos de um processo de cura de uma pá, 20 minutos do processo de cura de uma pá, e você comemora absurdamente. Pô, beleza. Mas se você
desmoldasse 20 minutos mais rápido, tivesse um produto você também teria esse ganho. Só que geralmente a logística não tem o mesmo valor. Quando você reduz um exemplo, se você reduz uma desmoldagem de pá de 1h20 para 1 hora, você não tem tanto valor como um cara da produção que reduziu um processo de infusão de 3 horas para 2h40. O porquê? Não sei. É 20 minutos do mesmo jeito. Feedback é algo básico para toda e qualquer cultura. Nada transforma mais o comportamento humano do que feedback. Mas é muito importante que o time esteja inserido na visão do feedback, que não haja confusão entre feedback e crítica. Interessante. Tá? O feedback ele fica na mente, a crítica chega no coração. Se aquele feedback alcança o coração do seu colaborador, você mata o cara. O feedback ele tem que ser trabalhado no racional, é na mente. Nós estamos vendo isso, isso e isso. Ele pode até não concordar, mas ele tem por obrigação refletir. Porque se estão observando isso em mim, existe alguma coisa que tem que ser mudado. Estou fazendo para passar essa imagem. Exato. E aí cabe a ele tomar a decisão de mudança e ele vai receber, no caso, esse feedback de crescimento, de mudança, de melhoria, como também ele vai receber um segundo feedback de inércia. Não adianta o cliente ver a gente lá, legal, que stand bacana, olha a tecnologia que você tá, e na hora que ele vê o colaborador chegando em campo, ele fala, puta, mas não é mesmo Artwind, né? Olha esse uniforme, olha essa bota, olha o preparo, olha como fala. Então, criar esse ambiente homogêneo é um desafio. E a gente não vai conseguir realizar 100% isso daí. A gente vai conseguir, Ninguém vai conseguir alinhar, porque todo mundo se alinha com a cultura, com os valores. Eu acho que se alinha com os valores. E eu estava pensando nisso ontem à noite, olha só. Falei, será que toda empresa de cultura forte possui valores fortes? Ou às vezes você pode ter valores fortes e a cultura parece assim desengajado, mas os valores estão lá. Todas as tomadas de decisões são baseadas naquilo. Só que você não tem aquele clima que é oba-oba, fogo, né? Todo dia festa. Não, não é. É um ambiente de trabalho, é um ambiente sério, né? Então, eu acho que é algo que tem que trabalhar muito com pessoas que entendem pessoas. Eu acho que é uma área que vai crescer muito na Artwind, a área de pessoas. Nós já estamos indo para 3 pessoas de RH só para tirando parte de folha. Está indo para 3 pessoas, entrevistamos uma hoje aqui, só para cuidar de pessoas, mas para cuidar do quê? Nossos rituais, seleção, analytics. A gente vê dados das pessoas. Entendeu? Por isso que uma pesquisa de clima anual já não é suficiente. Pesquisa de clima tem que ser mensal. E você vai ver. Nos meses você está mais faturando, que você está mais... Puta, estamos batendo toda... É onde você vai ver que o pessoal está mais desengajado porque tá pesado. E aí é a hora que você vê esses dados e você começa. Então, enxergar isso daí antes, né, é importante, que aí você engaja essas pessoas. Agora é o seguinte, se a pessoa não bate no mesmo ritmo, se ela, além disso, leva outras pessoas para baixo, troca. Eu acho que empreender não é só paz e amor também, não. Acho que a gente tem que tomar decisão difícil. Fantástico. E empresa, que eu falo para todo mundo, empresa não é democracia. Empresa tem que ter uma visão e tem que ter alguém para tomar decisão e tem que ter conselheiros que direcionam e executam aquela visão, ou às vezes te convencem que a melhor decisão é diferente. Às vezes a tua decisão não é a melhor para a empresa. Exato. No curto prazo, mas às vezes você está vislumbrando outra coisa. Então, tomar decisão com pessoas, às vezes tem que ser enérgico também. Felizmente, na Artwind, a gente teve poucos casos que a gente teve que chegar mesmo e falar, dá poucos casos. E quando teve sentido, sabe? Para ambos os lados. Para ambos os lados ficou claro, olha, não foi uma surpresa e graças a Deus, tá todo mundo muito bem aí, onde quer que esteja, entendeu? Quem está olhando essa evolução, está olhando esse crescimento e está pensando, cara, eu quero entrar nisso aí. Eu quero deixar de ser funcionário e eu quero passar a empreender. Qual dica que você pode dar para isso? Primeiro, muita coragem. Muita coragem, porque não é difícil. Não é difícil você entrar. Difícil é você manter-se, né? E para isso, eu priorizo o quê? Você já está no mercado, já quer dar uma virada de chave, trabalhe eticamente, com transparência, com justiça, né? Seja um cara ético, é ser justo. Então, você tem um grande potencial. No Brasil é gigantesco esse potencial. Então, coragem. Gestores, vocês estão sempre na vitrine, na janela. Então,
Se você é um gestor, se você é um funcionário, se você é um colaborador, um técnico, tente galgar uma gestão. Se você é um gestor, tente galgar algo que o seu talento vá além, né? Que você se ponha à prova. Não tenha medo do fracasso, tenha coragem. Né? Porque é necessário isso e não tenha medo de fracassar. Se você tiver medo de fracassar, o seu pior adversário é você mesmo. Eu lembrei de um treinamento de criatividade que eu fiz alguns anos atrás e o cara no treinamento dizia assim, rapaz, o cara quer ser criativo e inovar na área, mas ele só estuda os assuntos da área dele. Então ele não vai buscar. Aí ele até fala de uma teoria que é a teoria do tesão, né? Que é justamente você pode ter uma profundidade gigantesca na sua área, mas como é que está a linha de cima do T? Quanto mais ampla é a linha de cima do T, mais conexões você faz com a profundidade que você tem de especialização. Exatamente. E a minha cabeça, faz sentido isso aqui. O fundador, ele não pode perder 2 obsessões, cliente e colaborador, linha de frente. Se a gente trabalha muito com quem está perto, a gente esquece quem está lá na frente do cliente. Então, para mim hoje, eu já preparei a gestão da empresa para me trazer 2 indicadores. Satisfação do cliente, satisfação do colaborador. Mês a mês. Não é uma vez por ano, pesquisa de cliente. Não. A partir de outubro vai ser. Todo mês eu vou querer saber como que está. Por quê? Se eu vejo que o cliente, que um dos nossos pilares é encantamento do cliente, mas não é custe o que custar. Eu não vou vender a saúde do trabalhador para encantar. Sacrificar o público interno. Né? E aí você tem na 5, todo mundo feliz. Puta, colaborador 2, pode ter certeza. Uma coisa está errada. Uma hora esse cliente não vai sustentar. Não vai. A média vai baixar o... Mesma coisa, o contrário. Colaborador 5, fogo no parquinho, mesa de pimbolim, escorregador, spa. Cliente 2, opa, tem alguma coisa errada. A gente está colocando aqui, já tirando o foco. 3 e 3 para mim é ótimo. 3 e 3 é o quê? Entrega plena dos 2 lados. 4, sobressalente 2. Opa, atenção. É assim que eu faço todas as avaliações de colaborador e de feedback de cliente. 2, 3 e 4. Né? 3 para mim, ok, segue. 4, cara, destacou aqui, tá bacana, vamos manter. E 2, cara, vamos melhorar aqui. Vamos melhorar aqui que não tá legal. Comunicação é algo chave, né? Comunicação, quem consegue se comunicar melhor tá na frente, né? Então, assim, e outra coisa também é uma boa liderança. Então, a gente olha para os nossos líderes internacionais, né? As pessoas que estão no comando da MSA, e você vê a trajetória dessas pessoas, são pessoas que foram... Né? Também tiveram lá trabalhando, salvando vidas, foram galgando posições dentro da companhia, sempre muito forte essa questão da segurança, né? E aí o tempo todo passando isso para nós. Então é muita conversa. Na MSA a gente respira segurança. Todo encontro, segurança. A gente vai fazer um evento, a gente abre o evento com safety message. Então é o tempo todo falando de segurança, e isso cria a cultura da segurança. E a cultura da segurança ela vai permeando. Vai permeando Tá na veia. E é aqui, é na China, é na Alemanha. Onde a MSA tem planta, a gente fala muito de segurança. Adam Grant, ele fala no dar e receber, ele vem trazer 3 perfis, que tem a ver com o porco-espinho e com a raposa, tá? Ele vem trazer doadores, tomadores e equilibrados. Que são os trocadores. Seriam trocadores, que também tem um quê de tomador, muito forte, né? Porque o trocador, ele também toma, né? Verdade. Mas ele dá, só que ele tem aquela relação do me dá que eu te dou, né? Então você vai encontrar essa relação na sua empresa, você sempre vai encontrar os 3 tipos. Não existe outro tipo. Ou existe um cara que se doa, ou tem um cara que gosta de tomar, ou tem um cara que fica naquela. Eu faço, se me dão, né? A história do se me dão, né? Tendo uma vantagem. Tem que ter uma coisa, né? Se eu faço por você, eu espero que você faça por mim. E a implementação da cultura, ela nasce a partir daí. A partir dos meus valores, né? Que são os meus pilares norteadores do cumprimento do sonho grande. Então, se eu desenvolvo um dos valores, somos uma liderança servidora. E junto à minha cultura de liderança servidora, eu trago todos pela empresa, né? A história do todos por um. Sim. Então a gente coloca de forma muito clara que nós somos uma empresa de entrega, em que as pessoas se doam, em que as pessoas são servas. Então, se você consegue construir uma cultura de servos, você consegue diminuir níveis de conflito,
você consegue alavancar compromisso, você consegue equilibrar expectativas com um time de doadores. É difícil? É quase impossível. Aí que vem o poder da cultura. É que na hora que um tomador chega, ele tem que se adequar a essa cultura. Se ele não se adequa a essa cultura, ele é automaticamente excluído. Eliminado, né? Ele se auto-implode, vamos dizer assim. E a mesma coisa o trocador. Se ele entra na política do cimidão, ele vai ser excluído. Por isso a importância de uma cultura tão viva. Onde o senhor chegou com a empresa? Onde o sonho chegou, né? O senhor acha que já para por aqui? Não, de jeito nenhum. Entendeu? Eu tenho assim o agente motivador. Qual é o agente motivador? São vocês, são os agentes motivadores. Vamos fazer isso? Bora. Se vocês recuam, eu recuo. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer não sei o quê. Por exemplo, agora mesmo você está falando nas certificações que nós vamos tirar do BTT, né? Do ART Advanced Rescue Training e da certificação do GWO Blade Repair. Blade Repair. E aí vamos fazer, vamos para frente. Então não para por aí. Às vezes eu até pergunto, se o instrutor aí tal, o senhor e tal, não, mas espera aí e tal. Mas nós vamos, não para por aí, tá certo? É o que eu digo, depender de mim, enquanto eu tiver energia, disposição, a gente vai em frente. Eu digo, eu às vezes digo para essa turma, essa juventude, eu digo, vocês estão lascados. Eu convido o cabo para subir uma torre, comigo o cabo não vai. Convido para uma caminhada, ele disse que está cansado, e eu passo 8 horas, não me canso. Então, esses homens hoje estão... É verdade. Mas de vidas e sessões, né? É verdade. Então, de maneira nenhuma, vamos que vamos, né? Já que a gente está no Amigos da Eólica, falar da eólica, tá? O que eu noto? Quando a gente fala sobre reposicionamento de marca, o básico, ele precisa estar feito. Então, parta do pressuposto que você é também uma marca pessoal. Assim como existe aqui o Amigos da Eólica, que já vai valer milhões, a gente tem também a Nike e várias outras marcas, você também, o seu nome é o que vai endossar a tua autoridade, a tua história, porque ninguém tem como ter uma história igual a de cada um aqui. Então, esse é o nosso grande diferencial. Então, quando eu falo isso, é porque muitas pessoas têm mitos relacionados a currículo e LinkedIn que precisa ser voltado especificamente para a vaga que você está se candidatando, sendo que você perde uma grande oportunidade de mostrar quem de fato você é. Então, quando a pessoa experimenta o que é um reposicionamento de marca, então, primeira coisa, pense desde o teu primeiro trabalho, ainda que tenha sido informal ou de menor aprendiz, ou você era adolescente, tem gente que começou a trabalhar com 10, 12, Sim. 15 anos. Dá para aproveitar dessa experiência até as dias atuais, seja de voluntariados, de projetos, empreendedorismo, que muita gente não coloca, às vezes teve que passar um período empreendendo e depois voltou para o mundo corporativo, experiências que não sejam necessariamente formais. Toda experiência, ela tem uma habilidade que você adquiriu. Técnica, né? Então, por exemplo, vamos pegar um técnico ali, um engenheiro que está fazendo planejamento. Então, ele aprendeu sobre PCM, né? Planejamento e controle da manutenção. Quantas horas ele planejou? Quantas frentes? Vou fazer um exemplo. Contratos. Eu participei da gestão de contratos. Tenta mensurar o valor desses contratos, se você conseguir. Mais ou menos ali, 200 mil reais. Coloque isso entre parênteses do lado. Se foi do comercial, quanto que já conseguiu vender em um ano? Um pouco do resultado. Líder. Eu fui líder. Quantas pessoas você já foi líder? Direto e indireto. Compras. Quanto por mês tu comprava, querendo ou não? E resultados? Passo a passo, né? 2 passos. Primeiro passo é você investir na sua vida pessoal, né? É você crescer pessoalmente. Costumo falar, Zuckerberg não ficou rico com investimento, Bill Gates também não ficou rico com investimento, empreendedorismo dá muito dinheiro, mas tem outras áreas, outras profissões também, mas pensa muito em investir em si mesmo, tá? Não deixa de guardar dinheiro, mas pense em evoluir na vida, primeiro passo. Segundo passo é, quando for fazer um investimento, fazer um negócio chamado gestão de risco. O que é a gestão de risco?
Você não pode pegar o seu dinheiro e jogar tudo em renda variável, porque tem um potencial absurdo, mas tudo que tem um potencial absurdo de subir tem um potencial absurdo de cair. E você não pode pegar todo o seu dinheiro e jogar na poupança, porque a segurança é, sei lá, 110%, mas você não vai ganhar nada. Então você precisa mesclar os dois, né? Eu costumo fazer a gestão de risco que eu faço até hoje, desde 2016, quando eu comecei a trabalhar com clientes, né? Eu faço até hoje essa mesma gestão de risco. 95% do dinheiro do meu cliente eu aplico de forma mais segura, 5% de forma mais arriscada. Então, imagina a seguinte situação. Em 2017, você tinha 100 mil reais. E aí você colocou 95 mil na renda fixa, que ia te dar lá 10% ao ano, ou seja, vai te dar 9.500. E você pegou 5 mil reais e jogou em Bitcoin. Quem tinha 5 mil em janeiro de 17, tinha 100 mil em dezembro. Foi o tanto que o Bitcoin subiu aquele ano. E você ia terminar o ano com 204.500. Você ia dobrar o seu dinheiro. E qual era o risco que você estava correndo? Se desse tudo errado, aqueles 5 poderia ter sumido. Os 95 não. Eles estavam aplicados no local seguro. E renderam 10% no ano. Ou seja, você ia ganhar 9,5. Então, se tudo desse errado, você encerrava com 104.500. Você ganhava pouco. Se tudo desse errado, você ganhava pouco, mas você não perdia dinheiro. Esse é o ponto principal. Quando a gente fala em investimento, a gente não pode pensar em perder. Muito se fala, não, quanto mais novo você é, mais você arrisca, tal, né? Mas quando você perde dinheiro, você dá um passo para trás. E quando a gente está falando de investimento, você precisa dar 2 passos para frente para andar. Assim, o conselho que eu dou, o camarada tem que realmente estar preparado, tem que ter aí sangue no olho, porque não são obras fáceis, são obras de muita responsabilidade, de pressão. O que eu vejo hoje, muita dificuldade, essa nova geração não tem o sangue no olho como a gente tinha antigamente, né? Então, assim, a turma é muito fraca, porque você ficar longe de casa não é fácil, ficar longe da família, o filho vai crescendo, você vai perdendo, você perde os eventos de família, de amigos. Quantos casamentos, você perde festa de aniversário, de filho, de esposa. Então, isso aí você abdica um pouco da sua vida pessoal para poder tocar os projetos. Então, assim, tem que ter sangue no olho e tem que ter capacitação, e o camarada tem que ter desenvoltura, tem que ser desenrolado, porque não basta ser o conhecimento técnico, né? Você tem que ter, e hoje o que eu digo é trabalhar, lidar com gente, você tem que saber trabalhar, lidar. Hoje, um camarada que ele tem uma habilidade, que eu chamo habilidade, que é o que a gente tem hoje, de tratar com pessoas, de reorganizar as equipes, de tratar os conflitos ali, né? Então isso aí é muito mais importante hoje do que o cara ser tecnicamente bom. Ele tem que ser bom. E hoje, às vezes, também uma das principais dificuldades nossas, né? Você pode ter um cara competente, mas gente confiável é difícil, né? Então você está colocando ali uma obra de 150 milhões, 180 milhões na responsabilidade de uma pessoa. Então você tem que ter pessoas realmente confiáveis e que possa passar isso aí para as suas equipes e mostrar que a gente tem que ser uma pessoa séria, honesta, digna do nosso trabalho, fazer o trabalho ali e entregar com responsabilidade. A dica que eu dou, tentem se aprimorar, né? Falem com o seu gestor, diga que você tem metas, né? Que você consegue, ele vai te apoiar, e aí isso é uma transição. Muito bom. Agir com verdade, né? Com transparência. Verdade. É o segredo. Ética. Você ser um cara ético e abre portas. E se fechar portas, ele abre janelas. Eu tenho duas coisas que eu sempre falo, né? Eu sempre digo assim, um dia de cada vez. Tá? É muito importante que tu vá pra cama, tu consiga botar tua cabeça no travesseiro e tu durma tranquilo e dizer assim, amanhã eu resolvo isso. Porque, cara, não adianta, entendeu? Não adianta ficar lá enlouquecendo e tal. Então, um dia de cada vez. E a outra coisa que eu digo é, cara, tu tem que saber para onde é que tu quer ir. Mas tu tem que entender uma coisa, que o teu plano, às vezes não é o plano do cara lá de cima. É verdade. O que é que ele quer, né? Exato. É verdade. Para os próximos anos, nós temos aí em evidência a questão do offshore, né? Eu acredito que nós vamos passar ainda por uma transição, né? Até questão de segurança, desenvolvimento de procedimentos. Isso já existe fora do Brasil, né? Muito mais evidente na Europa. Isso é uma tendência
e vai continuar sendo uma tendência. O offshore é algo que vai acontecer no Brasil, sim, né? Acredito que nos próximos 5 a 10 anos, não quero ser muito pessimista, mas acredito que isso envolva também outra energia chamada hidrogênio verde. Sim. Vai ser uma complementar, talvez seja uma complementaridade da outra. Qualquer um de nós, assim, o mais importante é encontrar o porquê. Né? Se a gente sabe por que a gente está ali, por que a gente está fazendo determinada coisa... Qual a motivação da gente levantar para trabalhar? Qual a motivação? Exatamente. Né? Não é grana. Não é grana. Grana é uma parte, mas não é só grana. A minha filha, nas últimas férias, a gente conversando, né? E aí um dos meus filhos falou, sabe o que o papai faz? E a mais nova, eu não sei. Trabalha com aqueles catavento lá. E eu falei, catavento gigante. E eu falei assim, quando você ligar uma televisão, quando você ligar uma geladeira, quando você vê energia em casa... De forma sustentável. De forma sustentável, de uma forma que não agride a natureza. Exatamente. Lembra de que a gente trabalha para fazer o mundo melhor. Às vezes a gente reduz tanto o que a gente faz, mas é o que você colocou aí. Exato. Você trabalha para levar segurança, para preservar vidas. E eu penso muito nisso. A gente trabalha, e eu vejo isso também muito no Rômulo, a gente trabalha realmente para tornar o mundo melhor. Para suprir as casas de energia que vai trazer conhecimento, que vai trazer sabedoria, que vai trazer suprimento de necessidades. Segurança. Saúde. Está tudo envolvido, está tudo conectado com a energia, né? É muito isso. É muito grande. A gente tem que entender que o que a gente faz é muito grande. Exato. E aí aí cria essa motivação, né? Muito obrigado, então, por estar nos ouvindo até aqui. Curta, compartilha. E se inscreva no nosso canal. Você vai fazer parte dessa história e estimular outras pessoas a fazerem parte dessa história.